vontade. Ei, se você ainda não entendeu, vai passar a entender agora. Quando Deus chama ele pela terceira vez, ou seja, olha aqui, Samuel, eu estou te chamando para você fazer a minha vontade. Não é a vontade do homem que você vai fazer, é somente a minha vontade. Aleluia! Pela terceira vez, porque a primeira vez foi um aviso, a segunda também, na terceira vez ele chama para o íntimo. Ei, sabe o que é que Deus está dizendo aqui no capítulo 3, do versículo 8? Ele está dizendo, vem para comigo com o íntimo, eu não quero saber se você é ou se não é para o homem, mas para mim você é o escolhido. Entenda bem aqui que quando se chama para uma responsabilidade, no versículo 7, aí ainda mais se complica a vida de Samuel. Porque Samuel era chamado por Deus e nesse meio termo, Samuel chamado por Deus, ele tem que exercer a função. Muitos têm cargos de presbítero, pastores, evangelista. Ou seja, não estou dizendo aqui dentro da congregação, mas em matéria de várias congregações, ou em matéria de circulando um círculo em geral. Ei, peraí, aí ele diz, olha bem, ainda no versículo 7 de 1 Samuel, do capítulo 3, ele vai dizer, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Entenda bem aqui, é quando você tem um chamado, que ele te chama pela primeira vez, você ainda não conhece o Senhor, porque a intimidade ainda está longe. Na segunda vez é uma outra advertência. Mas quando se trata no versículo 11 de 1 Samuel, do capítulo 3, Deus já vai contar a Samuel tudo o que vai fazer na casa de Eli. Ou seja, a intimidade já está chegando para contigo. Então tu vai ter um íntimo para com Deus e vai ter uma conversa no particular com Ele. Glória a Deus. Aleluia! Oh, glória! Essa palavra aqui, ela me chamou a atenção, tá, irmãos? Ela me chamou muito a atenção porque ela corta para mim. E dentro desses versículos eu me encaixo em algumas coisas pelo qual a vida do cristão, ou que se acha muito santo, ou que se acha que não precisa mais de Deus e queira fazer somente a sua vontade. E quando Ele te chama, vem fazer a minha vontade, não a sua. Glória a Deus. Entenda bem aqui, no versículo 18, já vou terminar. Contou tudo quanto Deus falou com ele, a Eli, e não deu a mínima. Ou seja, o profeta de Deus anda falando dentro das congregações, mas tem muitos desligados e ainda não dá a mínima para a palavra do Senhor. Aqui se complica mais ainda porque no capítulo 5 o povo filisteus, eles adoravam o Deus de Dagom. Então ali mais queria estar com a arca, ou seja, a presença de Deus. Quando os filhos de Eli levaram a arca da aliança, a presença de Deus que estava dentro dela, sobre toda a batalha na guerra, ei, se não tiver dentro dos conformes de Deus, vai perder a batalha. E se perder a batalha, você perde a guerra. Porque primeiro vem a batalha, você começa a lutar, mas no final é que se torna mais gostoso, porque tem a guerra, e a guerra você tem que vencer. E se você é cristão aqui hoje, você vai vencer essa guerra. Então já vou terminar. No versículo 6 do capítulo 5, ainda, meu querido, Deus feriu todos com hemorroidas. E no versículo 8, eles enviaram a arca e congregaram-se a todos os principais filisteus. Entenda bem aqui, pegaram a arca e queriam exercer a função de Deus. Pegaram a arca e levaram ela como símbolo. Muitos carregam Deus como símbolo. Deus não é símbolo. Deus é a pura verdade. Aleluia, Pai, glória a Deus. E dentro desse capítulo aqui,
meus amados irmãos, esse versículo me chamou a atenção. Sabe por quê? Eu escrevi o capítulo aqui para mim não estar desfolhando muito a Bíblia. Aqueles que quiserem analisar o que está sendo dito, podem abrir a sua Bíblia e entrar dentro dela e começar dentro da história. Porque se o cristão que não tiver luta, ele não tem história. Ou seja, para ter história, tem que haver luta. Aquele cristão que não passar pela luta, não tem vitória. Sabe por quê? Porque toda luta tem uma história. Toda história tem uma vitória. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas no capítulo 6, a arca fica na terra dos filisteus 7 meses. 7 meses, o meu pastor, a pastora. E ali então, eles encaminharam a vaca direto para Betseba. E no capítulo 6, do versículo 19, Deus fere 50.000 e mais 70 homens. No capítulo 6, do versículo 19, Deus fere 50.000 e mais 70 homens. Sabe o que eu entendo com isso? Muitos estão vindo para a casa do Senhor só para observar. Eu estou não generalizando. Eu estou falando em matéria conjugal. Ou seja, muitos estão indo para a casa do Senhor para observar o que está sendo feito. Ou se está sendo feito para Deus, ou se está sendo feito para o homem. Ei, Deus te chamou para uma responsabilidade e você não pode olhar para o homem. Você tem que olhar para Deus. Você não entendeu? Ou seja, quando vem para a casa do Senhor só para observar, curiosidade mata. Mata. Curiosidade mata. Quando se fala em matar, é difícil dar um glória. Sabe por quê? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Ou seja, ali, meu irmão, Deus estava falando: não vem para o meu templo só por curiosidade. Vem para me adorar de verdade. Ei, abra o seu coração esta tarde. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer saber se você veio por curiosidade. Ele quer que você ouve a palavra e se liberta da curiosidade que traz contigo. Glória a Deus. A palavra corta para mim, tá? Amém. Eu não generalizo isso não, porque quem fala aqui é que paga o preço também, tá? Amém. Então eu me analiso e me encaixo dentro dessas Glória a mensagens. Deus. Amém. E para terminar, irmão, no capítulo 6, do versículo 20, de 2 Samuel, se eu não me engano, aí vai. Davi recolhe a arca da casa de Abinadab. Recolhe a arca e outra. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele leva a arca. Aí sabe quando ele chega na cidade? Ele chega na cidade da casa de Obed-Edom, que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos, na casa de Obed-Edom 3 meses. O que eu entendo? 7 meses com os filisteus, 20 anos com Abinadab, 3 meses na casa de Obed-Edom. Ei, quem pega a arca como símbolo só vai ficar 7 meses. Ei, aquele que pega a arca e deixa ela encostada vai ficar 20 anos. Mas aquele que pega a arca e adora com verdade e justiça é só 3 meses para obter a vitória. Glória a Deus. Amém. Então, já vou fechar, tá? Aqui. Glória a Deus. Por quê? Quando chega nessa mensagem, eu me encaixo agora, tá? Entenda bem aqui. Quando a arca é levada, Mical, ela se ira e fica com inveja de Davi.
E fala para Davi, como pôde um rei se expor assim perante todas as suas servas? Né? Melhor dizendo, um português mais claro. Por quê? Davi vinha à vontade, dançando e louvando. E você já vai entender. Quando Davi vem dançando e louvando, porque ele obteve a vitória. E quando ele obtém a vitória, muitos que vai ter a vitória. Aí, eu vou dizer uma coisa aqui esta tarde. Jesus Cristo está falando comigo e contigo. Muitos que estão obtendo a vitória, outros não vão gostar. Mas se não gostar, não vai prosperar. Porque Davi prosperou com dança alegre quando obtém a Arca da Aliança. Ou seja, aquele que tem a presença de Deus, ele não fica totalmente frustrado. Aquele que tem a presença de Deus, ele não fica acanhado. Aquele que tem a presença de Deus quer obter a vitória de Cristo. E se obter a vitória de Cristo, ele está em Cristo Jesus. E hoje, esta tarde, Deus está dando a tua vitória.